Como diz o ditado em inglês, onde há vontade, há um caminho. O último vídeo que eu gravei, eu falando um pouquinho sobre como se prevenir diante de situações de enchente, para não se perder o patrimônio, não perder a empresa, maquinário, máquinas e equipamentos em geral. Enfim, eu falei bastante sobre isso. Queria trazer um pouco para vocês também o porquê que eu desenvolvi tanto essa preocupação durante toda a minha vida, de como evitar esse tipo de situação. Assim, para quem não conhece, eu cresci numa comunidade no Rio de Janeiro, chamada Santa Marta, Para quem mora é Santa Marta. É uma das favelas mais íngremes que existem na América Latina. É só degrau que tem lá. Os meus pais tinham uma casa que ficava bem no meio, então você tem acesso por cima e por baixo, É um morro mesmo. Então, para chegar na casa, você tinha que passar por muito degrau. E o morro, ele era baseado em pedra, E o que isso significa? Significa que quando chove, o chão não absorve, então tudo é correnteza. Eu já passei muito por situações de grande correnteza. Quem mora ali na região sul do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, sabe que perto do entorno das comunidades sempre tem muitos alagamentos, muitas correntezas, isso é normal ali. Então eu acabei desenvolvendo um senso de priorizar a proteção, a prevenção desse tipo de coisa. Então já teve N situações, meus pais eles tinham uma barraca de fruta ali no pé do morro durante um tempo, e a gente, às vezes o tempo fechava, o tempo virava de uma maneira absurda, o céu ficava totalmente preto, e aí vinha uma correnteza que vinha acima da linha do joelho, só que em alta velocidade, E levava tudo. Já entrou água que ocupou todo um andar da casa dos meus pais também, através do valão. Olha só que parada bizarra, Então assim, uma partezinha da casa dos pais era em cima do valão, o valão encheu, a água veio e subiu e ocupou toda a cozinha da casa dos meus pais. E eu estava sozinho na casa nesse período. Eles tinham viajado, fazendo alguma coisa. Eu era adolescente e me lembro que isso me marcou muito. Então, assim, eu tenho experiência na área, entendeu? Tenho experiência na área. E aí eu comecei a alinhar a minha visão, o meu entendimento em como evitar esse tipo de coisa. Então, assim, favela não tem ordenação pública e não tem infraestrutura. A infraestrutura é necessária para viabilizar a vida do homem, porque, em vias de regra, a natureza não é favorável ao homem. O homem modela a natureza para que ele possa viver nela, correto? E por isso que nós criamos as cidades, por isso que nós criamos as grandes cidades. Nós precisamos de uma infraestrutura. Você vai para o meio do mato, vai começar a entrar aranha, cobra, vai começar a ter dificuldades de água. Você vai ter que criar uma infraestrutura ali para você poder viver, não é? Então, dentro da comunidade, não é possível você criar sua própria estrutura, porque você depende dos outros também. Então, o que entra na sua casa não é o seu lixo, é o lixo dos outros, tá? Então, eu modelei a minha visão para poder buscar formas de evitar aquilo. Então, cheguei a uma conclusão em um momento que eu deveria sair do morro. Então, eu passei décadas da minha vida me preparando para sair do morro. E aqui esse canal é justamente para ajudar você, e quem me segue a desenvolver habilidades pessoais e empresariais para evitar certos tipos de situações, entende? Porque é natural, esse processo de evitar esse tipo de problema é muito natural, tá? Você precisa ter isso enraizado dentro de você. Então, são coisas simples que podem realmente mudar os seus resultados. Então, eu comecei a mudar, eu continuei vendo pessoas perdendo coisas e eu fui aos poucos ajustando as minhas moradias, ajustando o meu itinerário. Então, assim, o meu escritório ele fica num lugar que tem uma certa distância da minha casa, que a minha casa fica num lugar onde que eu sei que tem, para chegar água lá, vai ter que subir muita coisa, e também é prédio, então eu moro no 3º andar. Então, assim, eu não tô falando para todo mundo fazer isso, mas os traumas que eu passei, eles me ajudaram a modificar o meu ângulo de visão, a minha forma de ver as coisas, para que eu conseguisse o que eu queria, que é justamente evitar passar por tudo que eu já passei. Fui me desenvolvendo e fui vendo que existem documentações, existem já todo um estudo em relação à geologia dos locais, Então, por que não aproveitar isso, E o fato de, se você já passou por esse tipo de situação, ou você conhece alguém que passou e você não quer passar por isso também, que é inteligente, Você aprender com a experiência do outro. Saiba que se você tem uma vontade de evitar esse tipo de coisa, se você mora num lugar que tem esse risco já proeminente, você sabe que o risco é grande de você sofrer com alagamentos, com inundações, com limpezas,
sabe que você tendo vontade de mudar isso aí, você vai mudar assim como eu mudei, tá? Não precisa de muito, não precisa de muito. É muito mais viável do que parece, né? Quando você tá numa situação como essa, de risco, uma situação de moradia precária, você às vezes pode estar realmente com a sensação de que não muda fácil, né? Mas é só você pensar com calma, colocar os seus objetivos um atrás do outro e ir avançando que você vai mudar essa realidade, tá bom? Bom, peço para que você, se isso fez sentido para você, se gostou desse conteúdo, clique em gostei, se inscreva no canal, a gente tem uma meta aí ousada, gostou? Se inscreveu? Fico por aqui, até mais, tchau!